Sofia Vieira. Hoje estamos na inauguração do novo espaço do Okiagato. É uma aventura já desde 2007, não é? 2007. Começou em 2007. Fazemos este mês de novembro 15 anos. E tem sido uma grande aventura, sempre com boas histórias para contar. No início, quando nós começámos a pensar em criar uma livraria, houve muitos pontos de interrogação: será que ia dar certo, será que ia correr bem? Foram 12 anos difíceis. Depois apareceu, difíceis, mas com muitas conquistas, não é? Altos e baixos, e fomos conseguindo, e fomos fazendo, fomos caminhando, fazendo o nosso caminho. Com 12 anos apareceu a pandemia, muitos medos, muitas inseguranças, mas a pandemia deu-nos algo de extraordinário. Eu carreguei no botão do direto das histórias, e as histórias espalharam-se pelo país inteiro, e as histórias invadiram a casa das pessoas, e agora as pessoas querem vir-nos conhecer, querem nos vir agradecer, querem fazer parte da nossa história, e por isso as boas histórias salvam-nos sempre. E é muito bom, olhando para trás, naquele ano de 2007, com tantas questões e tantas dúvidas e tantas incertezas, perceber que, no fim de contas, é uma excelente história. Foi a livraria portuguesa, a livraria preferida dos portugueses, que foi uma eleição da Associação dos Livreiros. Exatamente, da APEL. Isso também foi importante. Foi, eu penso que começou essa votação em 2015, penso eu, 2014, 2015, e logo na primeira votação nós ficámos logo no terceiro lugar da livraria preferida do país. É uma votação que o público participa, e também nos surpreendeu logo, porque isso foi na Feira do Livro de Lisboa, organizado pela APEL, e logo aí nos surpreendeu. Depois, nos outros anos, estávamos sempre ou no segundo ou no terceiro. O primeiro era uma grande distância entre o primeiro e o segundo, mas nós estávamos sempre ali no pódio, não é? Mas apareceu a pandemia, e com a pandemia as pessoas votaram em massa, e o primeiro prémio foi em 2020, com uma margem que não tirava dúvidas, que nós realmente fomos naquele ano de 2020, e eu desconfio que ainda somos a livraria preferida do país. E vocês têm trabalhado muito para isso, porque isto é mais do que uma livraria. Vocês são já uma referência aqui em termos de animação e espetáculos para os mais pequenos, e trabalham muito, não é, para isso? Sim, nós desde o início, quando nós abrimos a porta, queríamos que o espaço fosse um espaço cultural. A minha formação base é Psicologia Educacional, e eu queria associar a Psicologia, a Educação e a Arte, ter estas três valências, e a história permite unir estas três grandes áreas. E eu já sabia que não podia ser só uma livraria, nem podia ser só um espaço de oficinas artísticas para crianças. Tinha que saber que tinha que conseguir conjugar isto tudo, e não podia ter só a porta aberta. Portanto, desde o início, nós fomos logo às escolas, fazer teatro em salas formais ou informais, a bibliotecas, salas de espetáculo, fazer feiras do livro, contar histórias, fazer teatro. Na livraria, fazer teatro de fantoche, teatro de luz negra, sessões de histórias todos os dias, sessões para bebés de arte, ou pintura, ou música, ou uma atividade sensorial, teatro de luz negra, oficinas nas férias de verão. Portanto, as noites temáticas em que eles dormem lá, em que dormem, e este ano já vamos fazer, porque parámos por causa da pandemia, as noites temáticas, a noite de Natal, a noite das fadas, a noite das estrelas. O espaço tinha que ter vida. E o que é que dá vida a nós? São as boas histórias. Portanto, e as histórias fazem esta ligação extraordinária entre a arte, entre a psicologia e a educação, porque eu acredito mesmo que nós temos sempre muito que aprender com os outros, e sempre que lemos uma história, vemos outras perspectivas, outras formas de estar, que não são certas ou erradas, são diferentes formas, e que um livro, quando nós o lemos, podemos olhar para ele e percebê-lo de uma forma, e quando já temos mais 10 anos em cima, olhamos para aquela mesma história e vemos, afinal, este tem outra. E isso é mesmo a nossa vida, e as histórias dos bons livros fazem-nos isto, fazem-nos acreditar em dias melhores, fazem-nos acreditar que as coisas vão correr bem, ou que têm altos e baixos, e que nos fazem ter esta segurança e esta confiança em continuar. Haja boas histórias, valham-nos as boas histórias. As novas instalações do Okiagato
instalações físicas, são na rua Serpa Pinto. Serpa Pinto, Mesmo no centro da cidade. E o que é que oferecem? Porque é que mudaram? São melhores, não é? Para já há uma nostalgia de abandonar ou deixar, não é abandonar, é deixar aquele espaço que me acolheu durante 12 anos e que tive ali muitos bons momentos e que é uma nostalgia deixá-lo, fechar a porta, não é? Mas antes da pandemia nós já estávamos a pensar, a ponderar de mudar de instalações. O espaço já era pequeno para tantas pessoas que nos visitavam, porque não eram só as pessoas cá de Santarém, porque sempre nós fazíamos espetáculos fora ou sessões fora de histórias, dizíamos que era do Aqui à Gata e as pessoas já vinham conhecer de fora, não é? Mas com a pandemia pensámos, não, é melhor travarmos a fundo, não é? E pensámos, não, temos que perceber como é que, porque podia ter sido a minha desgraça, podia ter sido a desgraça de ter que acabar com este sonho, não é? Porque fechar a porta sem poder fazer atividades porque ninguém consegue sobreviver de uma livraria infantil. De uma livraria, uma livraria, a margem é muito pequena, a concorrência é desleal e é impossível, tanto que foi impossível porque ao longo de 12 anos nós nunca conseguimos sobreviver só com a venda de livros. Por isso também tínhamos que fazer muitas outras coisas para conseguir equilibrar. Porque ter uma livraria é quase assim é uma teimosia, não é? Porque gosto muito e porque quero, e porque confio, e porque acredito. Era quase uma teimosia. Mas, e quando me disseram temos que fechar tudo, como é que eu agora vou conseguir sobreviver só com os livros que eu tenho aqui nas prateleiras, sem poder contar histórias, sem fazer teatro, não é? Como? E foi daí que carreguei no botão do direto das histórias e comecei a contar histórias de manhã e à tarde, e à noite, de manhã e à noite. E as pessoas, quando eu passei a dizer que era uma livraria infantil, porque eu no início nem dizia que era uma livraria, nem dizia o meu nome, porque achava que quem estava a seguir as histórias como me conhecia, as pessoas quando me foram perguntando, é que eu fui... Então as pessoas não me conhecem. Então eu sou a Sofia, sou do Aqui à Gata, uma livraria infantil, de onde é que vocês são? Aí eu percebo que era o país inteiro. Quando eu passo a dizer que sou uma livraria, as pessoas querem comprar-me livros, em plena pandemia, e nós vendemos e conseguimos sustentar durante 2 anos só com a venda de livros. Foi um pequeno grande milagre. Foi uma belíssima história que eu vivi. E estou muito grata por isso. E deu-me confiança para dar este passo. Ok, é possível, vamos lá. Não é? Eu desde o início, em 2007, eu sentia que tinha que estar no centro histórico. Havia outras possibilidades de fora, mas eu queria estar no centro histórico. Porque acho que as pessoas precisam de viver a cidade, precisam de palmilhar a cidade. Às vezes dizem assim, o estacionamento, o problema do estacionamento, para mim as pessoas precisam de caminhar na cidade. De andar a pé, de conversarem, de conhecer as travessas. E muitas vezes as pessoas dizem, mas está aqui muito escondida. Ali não estava, na rua onde eu estava, no largo da igreja de São Nicolau, não estava escondida. As pessoas, quando se quer, encontra-se. E esta coisa de procurar as patinhas na cidade e de seguir é um jogo que os miúdos fazem. E as pessoas precisam disto. Pronto, mas depois aquele espaço já se estava a tornar pequeno. E com esta confiança que as pessoas me deram de todo o país e fora dele. Ainda antes da última sessão que nós fizemos lá do outro lado, tive uma pessoa de Macau que via as nossas sessões. Nós conseguimos ver mais ou menos onde é que, da referência dos sítios onde as pessoas vêm e há países de todo o mundo, porque portugueses também há em todo o lado, não é? E foi com esta pandemia que, podia ter sido o caos, mas não foi. Deu-me confiança para procurar um espaço no outro lado maior, com um exterior, que neste momento o exterior ainda não está acessível. Vamos, na altura da primavera, estará, onde temos um exterior enorme e que nos vai permitir de crescer ainda mais. Portanto, tentámos mesmo que antes do Natal conseguíssemos esta primeira fase e também agora como veio o inverno, portanto no início da primavera a gente vai abrir a parte exterior, vai continuar o sonho. Hoje é a abertura, hoje é a inauguração, que próximas atividades é que vai haver? Ora bem, nós no próximo sábado vamos ter a autora e o ilustrador do Coquedo, Clara Cunha e Paulo Galindro, vêm cá, no período da manhã.
mas que a sessão já está esgotada e estamos a tentar que eles que também estejam da parte da tarde. Eu acho que o espaço é maior, mas eu acho que vou ter que alugar um palacete ou qualquer coisa. E depois retomamos a nossa atividade normal, que é todos os sábados, às 11h30 e às 4 da tarde, há sempre a história e a oficina. Pelo menos assim, durante o mês até o final deste ano, e depois queremos recomeçar, que já não fazemos desde o início da pandemia, porque o espaço também era pequeno, mas em janeiro, fevereiro queremos recomeçar as sessões para bebés, os teatros de fantoche, os teatros de luz negra. Aos poucos a gente quer recomeçar o que tivemos que parar durante a pandemia. Com este espaço agora vai-se tudo correr bem.